Boa tarde. Você poderia se apresentar? Boa tarde. Meu nome é Edna Nogueira, tenho 60 anos, né? E sou do Rio de Janeiro. Qual a sua profissão? Eu sou agora, eu sou do lar, profissional do lar. Mas Por que agora? porque fui mandada embora, estou em casa, né? Mas eu já fui outras coisas, eu já fui bancária. O último trabalho meu, eu era síndica do condomínio onde eu moro, né? E eu fui bancária, como eu já te falei. Eu fui secretária particular de uma escritora, né? E isso. O que te incentivou a ler? Quem me incentivou a ler? Vamos lá. Na época de escola, na minha escola, eu fui obrigada, assim, em termos, né? Porque a gente tinha uma matéria que a gente tinha que interpretar textos, né? Aí a professora da escola, na época, pediu que a gente lesse um livro para fazer prova. Isso foi a minha primeira vez que eu li um livro. Assim, tipo, obrigada. A escola te incentivava a ler? Em termos, né? Por causa dessa matéria. Porque lá na escola onde que eu estudava, não tinha assim uma biblioteca em si. A gente tinha só, na minha época de escola, só tinha os livros que a gente comprava, né? Os livros didáticos. A gente comprava. Aí a gente só tinha os livros da matéria. Assim, não, e quando a gente tinha que fazer uma prova, aí a gente tinha que comprar o livro, onde eles exigiam que a gente lesse. Entendeu? É assim que foi. Entendi. Alguém lia para a senhora quando era criança? Não. A gente não lia, nem meu pai. Meus pais, eles eram, assim, semi-analfabetos, né? Eles mal sabiam escrever o nome deles. E não tinha essa rotina de ler, entendeu? Eu só comecei mesmo a ler por causa da escola, por causa da matéria que exigia que a gente lesse, que é a interpretação de texto, então a gente tinha que ler. Mesmo a escola mandando, você nunca frequentou uma biblioteca? Não, porque onde eu morava não tinha uma biblioteca perto da minha casa. E a escola, como eu já falei, não tinha biblioteca. Não, entendeu? Então ali assim, não era próxima de mim. Assim, da minha casa, de onde eu morava, da escola não tinha biblioteca. E como você tinha acesso, então, a esses livros? Sim, o livro que eu lia na época de escola era um livro indicado pela professora. Então, eu tinha que comprar esse livro. A minha mãe que comprava esse livro para eu poder ler, né? Ou então, às vezes, tempos depois, a gente começava a trocar o livro com a turma mais adiantada da nossa. Sim. A senhora se recorda do primeiro livro ao qual leu? Assim, como eu estou te falando, o primeiro livro que eu li foi esse que a escola me exigiu. Então, infelizmente, eu não lembro do livro. Eu sei que era um livro bom, mas eu não lembro o nome do livro. Não lembro mesmo. Mas eu já li. Depois disso, eu peguei o vício pela leitura. Aí comecei a ler, comprava livro para mim. Eu fazia parte de uma empresa lá que se chamava Circo do Livro. Eu comprava muito esses livros, entendeu? E li muitos livros. Você poderia citar os títulos desse livro, os nomes dele? Ai, filha, é muito Pelo coisa. menos. Assim, ó, eu posso te contar assim, ó, eu li A Cabana, Pai Tomás, A Cabana do Pai Tomás, eu li Macunaíma, eu li
de Macunaíma, eu li Morro dos Ventos Uivantes, é muito bom esse livro. Cozinha do Inferno. São livros assim, sabe, que me incentivaram bastante a leitura. Cada vez que eu pegava no livro para ler, cada vez que eu pegava um livro para ler, eu começava e aquilo ia me incentivando a conhecer a história. Eu tinha costume de ler, tipo assim, 2 livros por semana, 3, 4 livros por mês. Mas assim, porque aquilo me interessou a ler. Só tem coisas que eu não lembro agora, porque foi há muitos anos atrás. Então, isso eu quero perguntar para você. E como você tinha acesso a esse livro? Alguém dava, um tio dava, um amigo dava, alguma colega emprestava? Não, eu nunca me deram nada. Eu sempre, livro mesmo, para eu ler, eu comprava nesse lugar que eu te falei, o Círculo do Livro. Era uma empresa que vendia livros pra gente, né? Eles iam, tinha uma vendedora que ia lá, aí mostrava o catálogo dos livros, aí a gente ia escolhendo, a gente ia comprando. Eu cheguei a ter em casa, tipo assim, uns 50, 60 livros na minha casa, deu comprar assim. Mas nunca ganhei nada, nunca peguei emprestado para ninguém e nunca emprestei, porque livro a gente não empresta. Sempre era você mesmo que tinha esse incentivo de ter acesso a essa leitura, a esses livros. Sempre, porque por causa disso, depois que eu comecei a ler, esse negócio de leitura é um vício. Esse negócio de leitura é um vício, entendeu? Então a gente vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Acabou aquele, eu queria pegar outro. E lia, até que por fim eu fiquei li demais, li muito. Então, a senhora falou que a senhora fez leitura de alguns livros, né? A senhora até citou alguns aí. Dentre esses, tem algum que marcou a senhora de alguma forma? Tem sim. Tem uns 2 livros aí, tem um que eu gostei muito, mas eu acho que foi um dos primeiros que eu li e eu não me lembro mais. Mas tem um que até pouco tempo eu já estive falando sobre esse livro, que conta a história, é A Cozinha do Inferno, aonde conta a história do autor, né, Sylvester Stallone. E por que a senhora não esqueceu, o que fez a senhora não esquecer desse livro? Esse do Sylvester? Porque foi um comentário que nós fizemos, eu e minha família, que esse cara é um cara bom, mas ele nunca ganhou nada. Aí a gente lembrou da história, aí eu lembrei da história lá atrás, onde conta a vida dele, da onde que ele veio, entendeu? Da onde que ele veio, como é que ele foi se desenvolvendo como ator, até onde ele chegou ao tal, como é que se chama? Papel dele, que é o Rocky Balboa. Acho que todo mundo conhece essa história do Rocky Balboa, do lutador Rocky Balboa. Então a gente estava fazendo esse comentário lá assim, eu e minha família, sobre esses atores, né, que não fazem sucesso, que é o sucesso de um personagem só e fica por isso mesmo, entendeu? Então eu gostei muito desse livro, por causa disso, que ele contou a história dele. A senhora contou também que quando a senhora era criança, né, passou por esse processo aí de aprendizagem à leitura, mas a senhora se recorda aonde a senhora costumava fazer essas leituras? Se Sim. era em casa, se era na biblioteca? Tinha vários lugares que eu gostava de ler. Eu gostava de ler no meu quarto, né? Eu gostava de ler no meu quarto à noite, deitado na minha cama. Eu gostava de ler na praia. Eu pegava a minha barraquinha de praia, sentava lá na areia e ia lendo esses livros.
não fui frequentadora de biblioteca. Eu não tinha esse costume de ler, de ir em biblioteca, porque, como eu já falei, era distante da minha casa. Então, era mais fácil para mim ler na minha casa, no meu quarto, à minha vontade, ou pegar o livro, pegar um ônibus e ir até a praia para poder ler esses livros do meu jeito, sentadinha na areia, lendo os meus livros. Entendi. A senhora se recorda, assim como a senhora passou por esse processo de leitura, aprendizagem, a senhora se recorda se havia outras crianças como a senhora que passou pelo mesmo processo de aprendizagem e leitura? Sim, eu tinha as amigas da escola, né? As minhas amigas de sala de aula, elas também liam, assim, também por obrigação. Eles liam também por obrigação, como eu havia falado, nós fomos obrigados a ler a primeira leitura nossa, a gente foi obrigado assim, a ler devido à matéria que a gente tinha, entendeu? Então, todo o meu grupo que eu tinha de amizade na sala de aula começou assim. Uns continuaram, outros não continuaram, tá? Eu tenho até uma amiga que, ela até hoje, eu acho, ela gosta muito de ler, entendeu? E na sua casa, existia que tipo de livros na sua casa, assim? Na minha casa, antes de eu comprar, antes de eu ter esse começo de leitura, né? Na minha casa só tinha livro didático, livro da escola, livro das matérias, né? Que a professora fazia relação àqueles livros, então, assim. Então eu tinha só esses livros. Tinha também aquelas enciclopédias, Barça, esse tipo de enciclopédia que a gente tem, que a gente ganha assim de amigos, né? Que eu ganhei uma Barça, a enciclopédia Barça, eu ganhei do meu padrinho, né? Isso. E onde esses livros ficavam armazenados? Onde você guardava esses livros? Eu ficava na minha estante na casa, no meu quarto. Eu montei uma estante muito grande, porque como eu comprava livros, eu comprava e não emprestava para ninguém, como eu já disse, eu montei uma estante enorme na minha casa só de livros. E em relação à sua adolescência, você tinha algum tipo de livro que gostava de ler? Livro assim, na adolescência não tinha não, tá? Porque na minha época não era assim não, a gente lia de tudo. Desde o gibi até a leitura intelectual, entendeu? Eu lia gibi, eu lia fotonovela, eu lia de tudo, entendeu? Historinha de criança, até historinha de criança, tipo a Mônica, o Pato Donald, que eu adoro, assim, livros de criança, né? Mas eu gostava muito, antes de me interessar mesmo pela leitura, eu gostava muito de ler a tal da Contigo, a fotonovela, para a gente saber fofoca de televisão, era isso que eu gostava de ler. E hoje, tem algum tipo de livro que você costuma ler? Não, livro, hoje em dia eu não leio. Eu não leio livro, assim, eu vejo mais jornal. Não pego jornal físico, eu pego, porque na nossa época, hoje em dia, nós estamos na época da informática. Então, o que eu leio na informática, eu leio assim através do meu celular, pela internet eu leio o Globo, o Dia, o Folha de São Paulo, o jornal lá de Porto Alegre. Eu leio todos os tipos de jornal que tem. Eu leio também, leio não porque eu não sei ler em inglês, mas eu vejo lá aquele jornal lá de fora, entendeu? Sim. Então eu vejo tudo. Eu gosto muito de ler pela internet. Hoje em dia eu leio mais pela internet. E onde e que horas você gosta de ler, no caso, que você acha melhor para ler assim? Aí depende. Se eu acordo cedo, eu sento na minha coisa e começo ali, eu leio
eu entrar nos sites, né? E começo a ler os livros, o jornal lá, eu leio o Globo todinho, eu leio o Dia todinho, o Jornal Fluminense todinho. Algumas não é todinho também não, tá? Assim, as matérias que me interessam, eu leio, tá? Aí passo, dali eu passo, depois que eu leio o Dia, o Jornal Fluminense para ver o trânsito, eu passo pro jornal lá de fora, o de São Paulo, a Folha de Porto Alegre, porque eu tenho parente que mora lá, então eu gosto muito de ler as notícias lá de Porto Alegre. E assim vai. Tá. E o que a leitura significa para você, Edna? Você poderia dar uma palavra? Eu acho que a leitura hoje em dia é muito, assim, essencial, tá? As pessoas para ler para você ser assim, eu acho que a pessoa tem que ser inteligente. Hoje em dia as pessoas têm que saber ter notícias, procurar saber tudo, sabe? Porque nós vivemos num mundo muito fechado. Se você não se comunicar com as pessoas, você não vai ter assim, como eu vou dizer, um conhecimento, né? Você não vai ter sei lá, uma abrangência assim, das coisas. As coisas acontecem. Então, para você saber dessas coisas que acontecem, não vai ficar de fofoquinha com a sua vizinha. É mais fácil você pegar um jornal, pegar uma revista, entendeu? Pegar um jornal, pegar uma revista e começar a ler, se informar. Hoje em dia a gente tem que se informar e muito. Porque se a notícia que dá hoje não vai ser a mesma que vai repetir amanhã. Se você não leu hoje, você está atrasado. Entendeu? Tudo bem, dona Ana, a gente quer agradecer a senhora pela disponibilidade, tá? Por nos atender, tá? Por contar a sua história, um pouco da sua história pra gente aqui, que foi de suma importância para nossa pesquisa, tá? Queremos agradecer de coração, tá? E desejar uma boa tarde para a senhora. Tá. Obrigada. Obrigada a você. Se quiser que eu conte mais história, eu conto. Obrigada.